vamos lá, esse tema, metafísica da saúde, eu faço um trabalho em metafísica da saúde com os animais, né? Por que eles ficam doentes, mas também tem a semelhança por que o ser humano fica doente. Metafísica é meta, é além, né? Além do físico. Então vamos lá. Já que envolveu plantas medicinais, eu sempre costumo dizer assim, não existe o acaso. O acaso é o tamanho da nossa ignorância. Né? Então, se a gente ignora o porquê, a gente fala que foi por acaso. Então, o acaso não existe. Não é? Então, quando nasce uma planta na nossa casa, é claro que não é tudo cimentado, né? Tem um espaço para nascer, ou no meu prédio também, né? Às vezes na portaria do meu prédio nasce a planta que eu preciso. Então, eu sempre costumo dizer assim, se uma pessoa está doente, na casa dela tem a planta que vai ajudá-la. Né? Então, isso é uma regra, não pode ter exceção. Sempre quando tem uma pessoa doente numa casa, no quintal dela tem um recurso que ela precisa. E isso os nossos avós sabiam e usavam esse recurso, né, de forma bastante satisfatória. Bem, goiaba é para as pessoas que têm uma questão do medo dentro delas. Tanto que dá diarreia, né? Diarreia é medo, vontade de chorar, e chorando por baixo. Então vamos lá. Vamos pegar um mecanismo assim para a gente entender um pouco essa parte, né? Como é que é seu nome? Estela. Eu e Estela trabalhamos num local, né? E mesmo local. Mas por uma questão, a gente não pode proibir que a andorinha voe sobre a nossa cabeça, mas a gente pode proibir que ela faça ninho, né? Então, na verdade, se eu, Estela, a gente, por algum motivo, você não está bem, eu não estou bem, a gente bateu boca no serviço. Falou de mau jeito um com o outro. Muito bem. Se eu chegar, isso aí, andorinha voa na nossa cabeça. Mas eu posso chegar, pedir desculpa a Estela pedir desculpa para mim, tudo volta ao normal, só voltamos amigos, né? A gente se perdoa, está tudo certo. A gente botou a andorinha, né? A andorinha está voando na nossa cabeça, a gente botou ela para correr. Muito bem. Só que eu e Estela podemos, né, não fazer as pazes. E passa uma semana, passa 2 semanas, a gente continua brigado. E a gente continua não se falando. Né? Muito bem. O que vai acontecer? O que pode acontecer? De preferência com a Estela, né? A Estela pode ter dor ciática. Olha que coisa interessante. Porque a metafísica da dor ciática é falta de diálogo na vida. Ah, não, Fernando, eu fui pegar um peso. Mas quantas vezes você pegou o peso e não deu problema no nervo ciático? Por que só agora? O acaso não existe. O acaso não existe. Né? Então, o que vai acontecer? A Estela vai ter dor ciática. Por que a Estela teve dor ciática? Porque a andorinha fez ninho na Estela. Né? Ela fez ninho. E quando fizer ninho, o médico vai dizer que é dor ciática. Na metafísica da saúde, isso é falta de diálogo. Quando eu comecei a trabalhar com plantas, mas deixa eu esticar um pouco, o que vai acontecer? Quando a Estela tiver com essa questão de falta de diálogo comigo, Estela mora numa casa com bastante plantas, bastante terra. Quando ela tiver essa questão de falta de diálogo comigo, quando a doença enraizar na Estela, olha que coisa interessante, o próprio emocional da Estela, a própria alma da Estela, que está com problema de falta de diálogo, ela vai acionar as sementes que já estão no quintal dela para germinar. Talvez, Estela, ela nem germinaria, não é? Mas você precisou. Você pediu uma ajuda. E elas, de imediato, sentiu a sua necessidade e elas brotam. No que elas brotam é para te ajudar. Só que elas podem te ajudar a você se curar ou você se salvar. Aí eu vou lá para o Evangelho. Quando Jesus disse, na parábola dos 10 leprosos, 10 leprosos ficaram curados. 10 leprosos sumiram a lepra do corpo deles. Um voltou para agradecer. Os outros 9 não voltaram. Jesus não precisava que ninguém agradecesse ele. Mas quando Jesus olhou para os 10 leprosos, e aí é o olhar da metafísica. A gente não vê a forma. Né? Nós temos que ver o que está além da forma. A gente não pode ver a doença, tem que ver o doente. Então Jesus não via a doença. Hanseníase, lepra, isso não é nada. O que Jesus estava vendo? Jesus estava vendo que se tratava de 10 homens ingratos.
Eles já traziam a ingratidão de outras vidas. Quando Jesus olhou para eles, Jesus falou assim, o que Jesus pensou? Bem, vamos oportunizar eles, não é? E vamos ver se eles vão ser ingratos ou não. Vamos ver se eles vão continuar errando como eles erraram no passado. Mas um voltou para agradecer. Jesus disse para ele, a sua fé te salvou. Vai e não peque mais. E os outros 9 não foram salvos, foram curados. Jesus tirou o mal de todos eles, mas só um, tirou a maldade, tirou a causa de dentro dele, que era a ingratidão de outras vidas. Né? Então, 9 salvos, 9 curados e um salvo. Então, observa só, quando qualquer um de nós estivermos com a dor e tomarmos lá o nosso chá de arnica, a arnica pode só nos curar. A arnica só pode nos curar, porque quem pode se salvar somos nós mesmos, nessa linguagem de Jesus. Não é? Porque, olha só, Estela pode fazer todos os tratamentos que vocês imaginarem, alopáticos, naturais, o que vocês imaginarem, não é? Mas se ela não quiser se perdoar e me perdoar pelo que eu fiz, ela vai sentir a cura. Ou seja, nós vamos conseguir tirar a dor da Estela, mas daqui a um mês ela vai atravessar a rua, vai travar o ciático, porque ela foi curada, ela não foi salva. Não é? As plantas tiraram o mal, mas a maldade, entre aspas, ia depender dela. Porque a energia da planta, ela entra e nos convida a perdoar, mas eu tenho o livre-arbítrio que é sagrado. Eu posso escolher se eu quero ou não quero. Ninguém pode fazer isso por mim. Nenhum pé de arnica vai sair do seu quintal e vai pedir desculpa à pessoa por você. Isso não existe. Não é? Tem que ser por conta da pessoa. Quando eu comecei a trabalhar com plantas, eu comecei a participar de uma casa espiritualista que fazia um trabalho de cura com ervas, entendimentos espirituais. E isso me influenciou muito na hora de eu ver a doença, de eu estudar a doença. Porque eu via na terra o tratamento, eu via os amigos, os terapeutas, na roça, as pessoas tratando com ervas, e ao mesmo tempo eu vi um médico espiritual, um ser que já desencarnou, trabalhando e fazendo curas espirituais com plantas medicinais, passando a receita. Então eu vi de tudo. Né? Eu vi um pouco de cada coisa para me poder hoje estar aqui 30 anos trabalhando com plantas medicinais. E aí eu posso dizer para vocês, na hora que a gente vai caminhar por esse universo da metafísica da saúde, nós vamos que talvez tenha que fazer um mergulho. Pitágoras dizia assim, olha, a dor vai ser o frio que nós vamos precisar sentir na nossa encarnação. Pitágoras era reencarnacionista. Então, a dor vai ser o frio que a alma vai ter que sentir na encarnação, mas que a gente possa usar as plantas como cobertores. Pitágoras não disse que a pessoa vai parar de sentir frio. Falou que vai usar um cobertor. Ou seja, eu poderia sentir muito mais frio se tivesse um cobertor, né? Eu poderia sentir muito mais frio se tivessem as agulhas, são os florais, são os cristais. Não é? Mas não significa que eu não vou sentir frio. Não é? Platão dizia, também reencarnacionista, afinal de contas ele pegou todo o conhecimento de Pitágoras, né? Então ele pega e diz assim, aquilo que eu deixei inacabado, aquilo que eu não fiz direito, eu vou encontrar lá na frente como destino. Né? Já é uma outra forma da gente ver. Quando Jesus falava, a sua fé te curou, o que é fé? Fé vem de fides, fé é fidelidade, sintonia, harmonia, não é crença. Então Jesus não dizia que a fé curava a pessoa, salvava. A fé é crença nele, não. Jesus dizia, a sua fidelidade, a sua sintonia, a sua harmonia com a lei de Deus te curou ou te salvou. Né? Então Jesus tinha uma metafísica profunda dentro dele. Ele dizia para o cego de Jericó, o que é que você quer que eu te faça? Não é? Porque você quer voltar a enxergar para quê? Porque às vezes a dor é uma grande bênção, como sempre é. Não é? O próprio Divaldo Pereira Franco tinha um homem na cadeira de roda,
E o Divaldo implorou o doutor Bezerra para ele curar. Doutor Bezerra, Divaldo, mas ele não tem o merecimento, Divaldo. Mas, doutor Bezerra, faça isso, nem que seja por mim. E aí o homem voltou a andar. Saiu da cadeira de roda e começou a andar. 2 meses depois, a mulher bate na porta de Divaldo. Seu Divaldo, aquele homem que o senhor pediu ao doutor Bezerra para voltar a andar, era meu marido e ele roubou e foi preso. Aí o Divaldo, para que eu rezei para ele andar? A cadeira de roda era uma bênção na vida dele. Né? Ou seja, o mal não existe. Definitivamente, o mal não existe. Ele está sempre a serviço do bem. Diz Pedro Baldio, se o mal soubesse que ele está sempre a serviço do bem, ele não seria mal. Não seria mal. Não é? O que acontece em nossa vida hoje, que daqui, naquele momento de desespero, a gente chora, lamenta, reclama, vai para o vitimismo, pergunta a Deus, porque eu, né? E daqui 1 ano, 2 anos, ou uma semana depois, a gente não agradece por ter passado por aquilo. Porque a dor nada mais é do que um clamor de nossa alma para novas virtudes serem despertadas dentro de nós. E nesse caminho da metafísica, a gente, além do físico, se nós estamos falando além do físico, nós temos que ir para a alma. Bem, eu posso ter uma visão assim, doença é da concepção para cá. Então vamos explicar ali as questões de doença. Se a gente pegar Gasparetto, Luiz e Rey, Doença como Caminho, vários livros que a gente fala de metafísica, eles falam muito do ventre para cá. Do ventre para cá. Mas espera aí, calma aí. Mas diz o André Luiz, quando o homem começa a buscar Deus conscientemente, ele já teve no mínimo 700 encarnações. Ó, se eu já tive 700 encarnações, como é que eu vou me basear do ventre para cá? Não posso. Né? É muito pouca colheita. É muito pouco plantio do ventre para cá para me colher tanto. Não é verdade? E aí a gente vai um pouquinho e vê que algumas doenças nós vamos encontrar a causa delas, a metafísica, além do físico, nessa vida. Mas muitas outras doenças nós não vamos encontrar a causa nessa vida. Uma criança acabou de nascer com câncer. Uma criança acabou de nascer com AIDS, uma criança acabou de nascer com tuberculose, ela acabou de nascer com vitiligo. O que ela fez? Porque nós estamos falando de karma, nós estamos falando de ação e reação, nós estamos falando da lei de Deus. E essa lei de Deus, ela não pune, ela não castiga e nem privilegia, mas ela é pedagógica. A lei de Deus educa a alma a fazer diferente, não é? O que ele fez, ou acabar aquilo que ele deixou inacabado. Então vamos lá, observa só, eu acabei de me decepcionar, eu não consigo perdoar, eu não consigo aceitar as coisas que acontecem na minha vida, eu sou candidato a ter sinusite. Olha, eu estou falando dessa vida, não estou falando de outra. Não é? E aí você vai ver aquele conflito familiar do adolescente de 17 anos com o pai e com a mãe, também tendo sinusite. Não aceitação. Falta de perdão. Pitágoras dizia que são as pessoas que vêm com a vibração da energia do número 1 na numerologia, que é as vias aéreas, ó, daqui para cima. Isso aqui, ó. Essas pessoas têm isso congestionada. Falta o perdão. Falta aceitação. Não é? E aí eu me decepcionei. Eu tenho um amigo que de vez em quando ele me liga, Fernando, você tem aquele remédio de sinusite? Eu acabei de me decepcionar de novo e com a mesma pessoa. Né? Porque eu já falei para ele o que ele teve, né? Você pode pegar meu remédio à vontade, mas o seu problema é decepção. Ah, eu sei que é. Mas o remédio alivia, pô, sem dúvida nenhuma, vai te fazer uma respiração melhor, é até um bom negócio para mim, você continuar se decepcionando, que eu vou ficar vendendo remédio, fica tranquilo com isso, né? Mas eu não posso mentir para você, né? Eu tenho que te falar a verdade para você tomar o remédio conscientemente, você participar do processo de cura, né? Eu posso te curar, mas você também pode se salvar, né? Agora observa só uma coisa, falei da dor ciática, a falta de diálogo, mas a falta de diálogo não é eu com outro, é eu comigo, é eu com Deus. Né?
Como está o meu diálogo com Deus? Será que eu estou fazendo o que eu vim fazer nesse mundo? Ou eu estou fazendo o que eu quero fazer? Uma coisa que eu vim fazer, outra coisa que eu quero fazer. E às vezes o que eu vim fazer não é aquilo que eu quero fazer. Quando isso não é a mesma coisa, a gente pode gerar uma dor na gente. Não é? Porque a alma sabe o que ele quer, mas a existência não quer aquilo. A existência sufoca a essência. E aí vem as doenças, vem as dores. Não é? E observa só uma coisa. Às vezes a gente fala assim, mas Fernando, é dente por dente, olho por olho? A lei de Deus parece que às vezes é isso, não é? Não é? Uma pessoa, ela plantou e ela colheu a mesma qualidade daquilo que ela plantou. Não é dente por dente, olho por olho, porque senão a hora todo mundo segue banguela, né? Na verdade, Jesus disse uma coisa muito profunda. Ele disse assim, perdoados-lhes são os pecados, porque muito amou. Observe essa história que eu vou contar para vocês. Um menino de 8 anos de idade, ele tinha uma mancha branca na cabeça. A mãe dele sentou com ele aos 8 anos de idade e falou assim, meu filho, aqui mesmo em Petrópolis, nós estávamos encarnados, você foi contra a causa abolicionista, sua mãe lutou a favor, você não gosta de crianças, 8 anos, né, de pessoas de cor negra, você continua discriminando as pessoas, você não queria que os negros fossem libertados, sua mãe, pelo contrário, lutou a favor que eles fossem libertados. Então, meu filho, preste bem atenção no que eu vou te falar. Você está vendo essa mancha branca na sua cabeça? Isso se chama vitiligo. Isso pode parar aí, isso pode descer para o seu corpo, ou isso pode sumir. Vai depender de você. Vai depender do que você vai fazer da sua vida. Você vai continuar discriminando as pessoas ou não? Julgando as pessoas pela cor ou não? Medindo as pessoas pela cor ou não? Não é? E aí, a mãe disse para ele, não vou voltar a conversar com você mais nessa vida. É a única vez. A sua história é essa. A sua doença é essa. Muito bem. Qual era a doença dele? Vitiligo. A doença. Não é? Mas Jesus disse, vai e não peque mais. Qual era o pecado dele? Né? Pecado, como diz o Rode, é errar o alvo. Aonde ele errou o alvo? Na discriminação. Então nós podemos dizer que o vitiligo é uma doença da discriminação, do preconceito. E não é nessa vida. Porque não deu tempo, ele nasceu com vitiligo. Não deu tempo dele discriminar ninguém nessa vida. Então vitiligo é uma doença kármica. Vitiligo, a origem não está nessa vida. Ela está em outra encarnação. Um bebê acabou de chegar ao mundo, não tem como você saber que ele está discriminando alguém pela cor. Impossível. Uma criança de 8 anos, você fica de olho nela. E ele disse para a mãe, mamãe, eu não gosto mesmo de criança de outra cor, não. Cor negra, não. Mas aí a mãe disse para ele, muito bem, a vida é sua, meu filho, sua mãe já te deu o recado. Olha só o que a gente chama da lei de Deus, oportunizar a pessoa. Da lei de Deus ser pedagógica. A lei não quer o nosso mal. Mas se a gente resistir a aprender, a lei de Deus vai insistir em nos ensinar de qualquer custo, a qualquer custo. Pelo amor ou pela dor. E aí essa criança foi oportunizada pela lei. Sabe por quê? Porque entrou uma criança negra cadeirante na sala dele. E sabe o que ele fez? Adotou a criança. Ele tinha que chegar cedo para receber a criança, a mãe só podia ir embora depois que o pai da criança chegasse, a criança fazia xixi, cocô, ele levava no banheiro, aula de educação física, e ele adotou a criança. O tempo todo ele era o ajudante daquela criança negra de 8 anos de idade. Hoje esse menino tem 40 anos de idade, é um advogado e tem uma mancha branca na cabeça. Não é? O vitiligo poderia ter tomado conta do corpo dele. Não é isso? Se ele quisesse colher a discriminação dele pela pele, pela dor. Só que Jesus disse, perdoados-lhes são os pecados porque muito amou. Qual era o pecado desse menino? A discriminação. Ele teria que ter vitiligo no corpo todo. Não é?
Só que ele, pelo livre-arbítrio que ele fez, ele amou verdadeiramente uma criança de outra cor. Então, perdoado-lhe são os pecados. Ou seja, perdoado-lhe é o preconceito do passado, porque você amou uma criança, amou uma pessoa de outra cor. Então não é dente por dente, olho por olho. Não é? Se eu for pelo amor. Não é isso? Então nós temos que observar que a gente olha sempre o efeito. E quando a gente olha o efeito, a gente não associa uma causa. E nós precisamos associar uma causa. Porque não existe um efeito sem uma causa. Se isso aqui for um forro e estiver chovendo aqui dentro, só tem uma chance se não tiver tubulação de água lá em cima. A telha está quebrada. Não é? Por quê? Porque se está chovendo, é o efeito. Qual é a causa? A telha está quebrada. Então o que nós temos que perceber é o quê? A doença é a goteira. Não é? Alguma telha em nossa alma está quebrada. Porque está brotando de lá. E nós precisamos interpretar a doença, essa metafísica, de forma séria, profunda, porque senão nós vamos ficar fazendo com que a pessoa se livre da dor. Não podemos. Não podemos. Porque às vezes aquela dor é uma bênção na vida dela. É aquela dor que vai fazer ela ser uma pessoa diferente. Aquela dor pode ser muito ruim para a existência dela. Aquela dor pode trazer um desconforto para a sua existência, mas lhe trará um conforto para a sua essência. E nós estamos aqui para dar conforto ao corpo ou para dar conforto à nossa alma? A nossa alma. E às vezes, para essa alma se confortar, o corpo vai sentir no físico muita dor. Então nós precisamos de imediato mudar a forma com que a gente vê a dor. A gente ainda quer se livrar da dor. A gente tem dificuldade em aprender com a dor. Não é? E isso é para tudo. Então, se a gente não coloca para uma pessoa pode me procurar, né? Eu dou um curso de metafísica e eu sempre coloco isso muito para o aluno. Assim que você vê um efeito, se acalme, se tranquilize, né? Porque existe uma causa. Não cai um fio de cabelo sem que o pai saiba. A lei de Deus sabe exatamente o que está acontecendo com você e com todos que estão à nossa volta. Nós precisamos ter um olhar diferente. O nosso ponto de vista tem que mudar. O nosso ponto de vista é visto a partir do olho físico. Nós interpretamos a doença a partir do olho físico. E o nosso olho espiritual? E o olho de nossa alma? Não é? O olhar de nossa alma é que é importante na hora que a gente vê uma situação de dor profunda. Não é? Você vê uma pessoa com hemorragia, está ali a hemorragia, não é? Mas aquela alma tem vontade de chorar. E ela não chora. Aí vem hemorragia. Não é? Você vê uma pessoa com câncer. O que é o câncer? Câncer é um grande negócio que a gente vê hoje aí. Mas o câncer é tão simples como uma gastrite. E talvez sejam as doenças fortes que eu vou falar para vocês, mas é um termo que a medicina espiritual usa. O câncer é a doença mais abençoada que pode existir para um espírito. Mas que absurdo, Fernando. Né? Mas sabe por quê? A visão que eu tenho do câncer. O olhar que eu tenho para o câncer. Eu tenho um olhar diferente para o câncer. Né? O câncer é como se você estivesse vivendo 3, 4 encarnações de uma vez só. Se a gente tivesse contato com quem desencarna com câncer, mas resignado, né? Sem a revolta, nós íamos ficar surpreendidos como essa pessoa está grata à lei de Deus, por ela ter tido a bênção de ter um câncer nessa vida. Para a existência dela gerou muito limite, mas para a essência dela foi libertador. Tudo é interpretação, tudo é o olhar que eu vou dar para a doença. Então não existe uma doença, o acaso não existe, ó. Não existe uma doença que a gente não pode ver aonde a telha está quebrada. Toda doença é a goteira. E eu preciso perceber qual é a telha que eu tenho que trocar. Né? E às vezes, como o Pitágoras disse, eu vou usar a planta como cobertor. Mas às vezes, essa goteira vai diminuir.
mas ela vai ficar a minha encarnação toda na minha cabeça. Porque é importante para a minha alma aquilo. Não é? Pode ser importante para a minha alma aquilo. Então nós não vamos nos livrar de algo sem antes a gente aprender com esse algo. Quando os chineses botam uma agulha, com certeza a gente tem que mergulhar na metafísica e entender aonde aquela agulha está tentando desbloquear. Qual é a tentativa daquele terapeuta com aquela agulha, com aquele profissional que está ali. Quando se bota o cristal, todos vão cair na metafísica. Não tem jeito. Não importa a terapia. A metafísica é além do físico. É um olhar diferente para a doença. Além do que ela está apresentando ali. Você vê pessoas com problema de pele, não tenha dúvida, ali tem problema de relacionamentos. Não tem jeito. Os problemas de pele são os problemas de relacionamento. Tanto que o vitiligo é um problema de pele. E tem a ver com relacionamento. Eu discriminava o outro pela cor. Não é? Então, tudo que a gente gera hoje de sintoma, a gente tem que pesquisar. Existe uma causa. E a gente usa a planta para o sintoma. A gente ainda não aprendeu a usar a planta para a causa. A gente é influenciado pela indústria farmacêutica. A gente usa a planta com o mesmo princípio do remédio alopático. Está com diarreia, broto de goiaba. O fígado está ruim, toma boldo. Não é? Mas não é isso. Não é? Então as plantas estão ali para impulsionar essa alma a perdoar, amar melhor, impulsionar essa alma a aceitar, impulsionar essa alma a ser menos rígida. Porque aonde está as articulações? Parte óssea, a rigidez do corpo. Você vê a bursite. Vamos botar arnica, pomada de arnica, bolsa de água quente. Sim, mas vamos desarmar. Né? A bursite eu estou armado. Eu estou armado. Quando a gente se arma? É quando eu estou com medo. Não é não? Eu vou me armar porque eu estou com medo. Alguma coisa vai acontecer, eu vou me prevenir. Olha, a bursite, a pessoa já está se preparando para o combate. Não é não, pela analogia, para a gente poder... A metafísica não tem muito mistério não precisa ser nenhum expert não. A gente vai pela metafísica. Não é? A metafísica é o bom senso, a gente vai analisando assim, né? Não é? Uma menina estava com osteoporose na coluna, eu falei para ela assim, mas minha filha, a coluna é aquilo que te mantém ereta, e vou mandando. E aí, o que aconteceu? Ah, meu filho, 17 anos, desencarnou, Fernando, filho único, de lá para cá, eu fiquei assim. Aí tá aí, ó. Tá aí a causa. Osteoporose é sintoma. Não fica cuidando do sintoma só, cuide da causa. Não é? Senão você vai tomar remédio, e nenhum deles vai melhorar esse quadro que você está. Não é verdade? Então, ó, uma menina chegou para mim, Fernando, aí daqui a pouco ela reclamando da vida, daqui a pouco torceu o pé e não pode mais andar. Quebrou o pé, né? Quebrou, terçou não, quebrou mesmo. Aí eu falei para ela, pronto, já conseguiu o que você queria. É o que era? Ficar em casa, velho. Você estava reclamando da vida, que você não queria mais trabalhar, isso e aquilo. Olha como é que você foi esperta. Você quebrou o pé, agora não tem jeito, o médico tem que te dar licença. Não existe o acaso, gente. O acaso não existe. Uma simples torção no pé, uma simples unha que eu fui lá e encravou, uma simples queimadura que eu dei, não tem como. E nós estamos falando de uma coisa muito mais ampla, né? Porque você observa só, a gente junta a medicina espiritual, quantas chegou um senhor uma vez que ele tinha que perder todas as unhas assim cortadas. E ele chegou e falou assim, eu vim aqui porque eu já fui tudo quanto é médico, todos eles falaram que eu tenho que cortar minha ponta dos dedos todas. Né? Aí nós estamos vendo o efeito, não estamos? O efeito, ele tem que cortar as pontas dos dedos. Aí nós vamos rezar para todos os santos, vamos rezar para todo mundo, e para aquele homem não perder os dedos, não sei o que. Se acalma, gente. Nós estamos vendo o efeito. Não vamos dar sugestão para Deus. A gente quer dar sugestão para Deus. Né? Nós estamos vendo aquilo como uma coisa ruim, mas é um limite talvez para a existência dele, mas é uma libertação para a essência dele. Eu não posso visar o conforto do corpo, porque o corpo quer conforto, o corpo quer regalia, a matéria pede isso, mas o espírito não precisa dessas coisas. Né? E aí quando ele pergunta para o médico espiritual se ele vai ter que tirar,
se ele pode curar, o médico espiritual disse assim, é um chinês ele, o Dr. Lin Shan, ele disse assim, você quer saber por que você tem que perder a ponta dos seus dedos? Não, eu quero que o senhor cuide. Ah, então eu vou cuidar, mas você quer saber por quê? Quero. Então tá. Aí ele perguntou assim para o homem, você vai continuar brincando, namorando sua esposa? Ah, vou continuar fazendo tudo. Então para que você quer a ponta dos dedos? Não vai mudar nada, né? Aí ele brincou com o homem assim. Aí depois disse assim para ele, você no seu passado, olha que eu estou lidando com metafísica. No seu passado, esse homem poderia chegar na mão de qualquer um de terapeuta. Qualquer um terapeuta poderia receber esse homem com os dedos todos necrosados. Ele poderia buscar na homeopatia, em qualquer local, uma alternativa. Não é? Mas, olha o que eu estou falando, nós temos que ter uma visão metafísica, porque senão eu vou ficar ali chorando junto com aquele homem com os dedos ali tudo necrosado. Não é? E aí, ele disse assim para ele, o seu passado, lá atrás, foi de torturador. E você já pode ter uma ideia como é que você torturava as pessoas, né? Você está perdendo todas as suas unhas, como é que você torturava as pessoas? Né? Com objetozinho na unha delas. E aí eu te pergunto, quantos perderam as unhas com a sua tortura? Quantos perderam os dedos? Quantos perderam as mãos? Quantos perderam os braços? E quantos perderam a vida com a sua tortura? Você está perdendo a ponta dos seus dedos. Se eu fosse você, eu começava a agradecer. Eu começaria a agradecer. Aí nós podemos dizer assim, mas isso é castigo. Não, não é castigo. Não é castigo. A lei de Deus, pedagogicamente, está educando aquela alma. Então, na verdade, qual é a doença dele? Não é? A doença dele é a falta de perdão. Porque quantas pessoas clamaram por perdão na frente dele, ele não perdoou. E essas pessoas que, olha só, pele, gente, é pele, relacionamentos. O passado não aceitava perdoar ninguém. Foram líderes implacáveis ali, ó. E dessa vida agora está sendo respondido para eles. Não é? Então você tem uma pessoa, observa só, você tem uma pessoa num processo forte na vida, essa parte aqui intestinal, a colite, diverticulite, não é? Aí você vê que são pessoas presas ao passado. Vamos da erva de Macaé. A erva de Macaé para o intestino é uma coisa maravilhosa, não é? Mas tem que mostrar àquela pessoa que ela tem que se libertar do passado dela. Porque o intestino é medo do futuro. Porque eu estou preso no passado. Não é? Então você vê, por exemplo, nós pegamos pessoas, por exemplo, num quadro de vícios, que a gente olha e vê a metafísica ali. Não é? Porque você vê a metafísica assim. Tem pessoas que você vê que o vício está na estrutura da alma dela. Não foi uma circunstância dessa vida. Está na estrutura da alma dela. Difícil tratar essa pessoa. Difícil. Né? E tem alguns que a gente vamos tratar, mas nessa vida ele não vai se libertar do vício. É pouco ainda para ele. Porque Pedro Baldi fala uma coisa muito importante. Biologia e ideologia. O que é biologia? O meu corpo precisa. O que é ideologia? É o que eu quero. Né? Eu quero, mas a minha biologia precisa. É diferente. Né? Quantas pessoas querem parar de comer carne? Mas a biologia delas não permite. A biologia não permite. A ideologia quer, mas a biologia é outra coisa. Pedro Baldi fala isso com muito clareza. Então tem pessoas que eles têm uma biologia que precisa da droga. A ideologia já está saindo. Eu não quero. Mas a biologia precisa. É uma coisa que está mais forte do que ele. Talvez em outras vidas ele consiga. Mas ele pode perfeitamente, na metafísica ali, a gente vê que ele entrou no vício por quê? Ele entrou no vício porque a namorada fuma. Porque ele é carente. Aí ele tem que fumar para fazer companhia para o outro. Beber para fazer companhia para o outro. Né? Ele é carente. Ele entrou pela carência. O outro é pela insatisfação. Né? Ele é insatisfeito com tudo. Gera uma insatisfação nessa alma grande. E ele vai entrar no vício. O outro
pode entrar pelo passado. O passado de culpa do passado. Ele se culpa tanto pelo passado dele, que ele quer fugir desse passado. Né? Aí entra alguns também que vai pela fuga, pelo escapismo. Tem aqueles que entram porque se sentem muito só, na solidão. Profunda solidão. Né? E tem aqueles que entram mesmo, como eu falei, que já vêm de outras vidas. E isso é muito forte para aquela alma conseguir se libertar. Né? Então é claro que, por exemplo, na hora que a gente vai trabalhar com plantas, nós temos que dar a erva. Não tem que julgar se é biológico, não é biológico, se a pessoa quer, se ela não quer. O tratamento é feito para vícios, dor ciática, não importa o que é. Não vamos entrar no nível do julgamento. Se aquela pessoa tiver, observa só, uma frase que a gente usa muito na nossa casa espiritualista. A planta é um medicamento, mas ela não é um merecimento. Não é? Não é isso? Então, um floral, uma acupuntura, está ali um medicamento para você. Qualquer um que a gente queira tomar, mas isso não é um merecimento. Não é? Merecimento é o que a alma vai fazer dali em diante, quando ele tem consciência daquilo ali. Isso se passa a ser o merecimento. Né? Mas a gente, na hora que... E tudo que eu estou falando aqui, a gente cuida com plantas. Não tem uma doença que a gente hoje não tem um recurso das ervas medicinais para a gente ajudar uma pessoa. Não tem uma doença. Tudo se tem recurso. Né? Mas é o que nós estamos falando. A gente está dando medicamento. A gente não está dando merecimento. Quantas pessoas tomam um remédio, tomam um chá para gripe e responde? E quantos tomam um chá e não acontece nada? Não é? O mesmo chá. Porque as pessoas são diferentes. Elas geraram causas diferentes. Aquela gripe pode estar ali por um simples cansaço do corpo que está pedindo aquela alma para descansar. Mas ela pode estar ali, aquela gripe, por causa do conflito que a pessoa está passando na vida dela. Não é? Olha só, o sintoma é o mesmo, mas o que gera aquele sintoma, aquela patologia, são coisas diferentes. Mas a planta é a mesma, não muda nada. Independente da metafísica da sua gripe, continua tomando guaco, capirimão, essa peixe. Não muda nada. Né? O que muda é o que eu estou falando, é a gente merecer ou não merecer. Aí que muda a forma com que vai ser o fechamento desse trabalho nosso. Deixa eu aproveitar para dizer que a gente não falou de receita de erva, né? As pessoas gostam de planta e a gente... Deixa eu falar nesses 3 minutinhos, que faltava 5, agora falta 3, né? Uma coisa boa que eu sei que vocês não precisam, mas eu vou ensinar porque a gente usa para os parentes, para os amigos, né? Existe uma planta chamada alfavaca. Essa planta é uma coisa maravilhosa para a memória. Vocês não vão precisar, mas vamos ensinar os amigos. Né? A alfavaca é bom para a memória. Ela já esqueceu. Vê como é que a planta é boa. Né? A alfavaca é bom para a memória. Para a gente ver como é que é a medicina dos simples. Existe uma planta chamada folha de bambu, né? O bambuzal, o bambu. Está chegando a época da quadrilha aí. A gente pega a folha de bambu, não pode usar ela fresca não. Fresca é para queda de cabelo. Mas para beber eu tenho que pegar a folha bonitinha verde, pendurar ela uns 2 dias e depois ela seca. Aí eu pego as 3 folhas, faço um copo de chá. Pode ferver um pouquinho só, meio minuto. Você nunca mais toma Sonrisal e nem Pepsamar na sua vida. É o melhor antiácido que existe. Folha de bambu. Não é simples? Né? Para enxaqueca você tem espinheira santa, anis. Isso é uma coisa muito boa. Mas enxaqueca a gente sabe, enxaqueca a cabeça está explodindo. Enxaqueca, eu tenho que começar a delegar poderes. Ó, às vezes, sem eu perceber, fui acumulando coisas. Agora eu tenho que começar, ó, vai você, faz aqui, faz ali, porque eu não estou aguentando mais não. Enxaqueca é esse grito, né? É importante. Tem o boldo. O boldo é uma planta que a gente não pode usar muito assim, sem precisar, né? Porque ele agrava a visão. Mas o boldo é um grande cicatrizante. Nós temos que ter isso, esse recurso perto de nós, que ele é maravilhoso. A gente espreme ele na mão assim, esfrega ele na mão, bota num corte, numa ferida, ele para de sangrar e cicatriza. São plantas simples, né? Para a gente ter uma ideia, o recurso que a gente tem do nosso lado. Nem falei 3 coisas para você ver como que a gente já deixaria de fazer muita coisa.
Olha só. Hibisco, o hibisco que estão vendendo, na verdade, é a vinagreira. É a mesma coisa. Vinagreira é hibisco. Se você buscar a planta vinagreira, o pessoal que vende assim mais planta na rua tal, vinagreira é hibisco. É a mesma coisa, né? Vinagreira é um tipo de caroço azedo, pra você ter uma ideia. Então a vinagreira, em termos de... Vocês usam para quê? Hibisco? Você usa... Tá. Mas é uma planta para imunidade. Mas é uma planta muito boa para imunidade. Agora, só te falar uma coisa. Nenhuma planta prejudica uma pessoa que tem câncer. Tá bom? Isso aí nós temos que tomar cuidado, porque eu estou falando das plantas que se bebe, né? Não estou falando comigo, ninguém pode, não. Né? Nós temos que tomar cuidado, porque essas coisas assim, muito delicada. Porque observa só, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ó, o câncer é uma coisa muito simples na Terra. É isso que eu estou falando para vocês. O câncer, em outra vida, eu levei prejuízo a alguém. Só isso. Eu dei prejuízo a alguém em outras encarnações. Dependendo de onde é o meu câncer, já dá para mim ter uma ideia que tipo de prejuízo eu dei a pessoa em outra vida. Todo mundo deu prejuízo, pessoas. Isso é normal na nossa vida, né? Mas algumas pessoas escolheram colher esse prejuízo pelo câncer. Agora, observa só. Olha como é que a gente precisa conhecer a lei de Deus. Eu levei prejuízo a alguém em outra encarnação. Então, nessa vida, talvez, ou eu vou levar esse prejuízo, ou eu vou amar o suficiente, ou eu vou ter o câncer. Muito bem. Aí você chega na internet, ou você chega nos livros de alimentação, tá lá. Você come couve, cenoura e beterraba todo dia que você previne o câncer. Espera aí. Quer dizer que eu levei prejuízo ao meu próximo em outra vida, e agora, para enganar a lei de Deus, eu vou comer beterraba, cenoura e brócolis. Gente, isso é uma falta de conhecimento da lei. Desde quando esses alimentos? Agora, eu tenho que me alimentar bem por quê? Porque eu tenho que cuidar desse patrimônio aqui, ó. Eu tenho que cuidar onde minha alma está assentada para receber da espiritualidade o abecedário. Então eu tenho que cuidar desse banco escolar que a minha alma está sentada. Por isso é que eu tenho que me alimentar bem. Não é para burlar a lei de Deus, para enganar a lei. Entende? Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque senão, as pessoas que se alimentam 100% natural não vão ter câncer. E aí, acaba fazendo o quê? As decepções. Puxa vida, me disseram que se eu me alimentasse disso aqui, eu não ia ter câncer e eu tenho. Aí começam as decepções. Com o sistema de alimentação tal, com o médico tal, com o fulano de tal. Por causa disso. A pessoa ofereceu uma coisa que não tinha poder. Isso é perigoso. Muito perigoso. A diabetes é uma coisa simples. Diabetes é uma doença da carência. O diabético, ele é carente. Entende? Essa carência aí pode vir de outra encarnação. Ela já pode vir... Quando você tem uma criança diabética, então, você já vê que está na estrutura da alma dela a carência. Pitágoras dizia que são as pessoas de número 2. Agora, vamos lá. O meu marido, minha esposa acabou de desencarnar. E eu fiquei carente. Não tem nada da estrutura da minha alma. Foi a circunstância da minha vida que me levou a diabetes. Não é isso? Então, pode... Agora, independente disso, a planta é a mesma. Muito chá. Olha só. Salada com pepino com casca, almeirão, hortelã. O diabetes tem que comer bastante isso aí, ensalada assim, né? E para as plantas, nós temos uma planta que já foi comprovada cientificamente, chamada insulina a planta. Olha o nome da planta, insulina. Cissos e cicioides. Ela tem comprovada, insulina. O povo usa jamelão, o povo usa pata de vaca. A folha de amora é muito bom, porque a folha de amora estimula qualquer hormônio, tá certo? Ela não é só para menopausa. Então a folha de amora estimula o pâncreas a produzir insulina, não é? Então, se eu falar para vocês que um homem de 95 anos de idade, ele tomava 25 unidades de insulina de manhã e 50 à tarde. Depois de 2 meses tomando chá, ele não tomava mais insulina. Porque a planta tem que estimular o pâncreas a produzir insulina. Não pode dar insulina para você, senão é o papel do remédio. Qualquer planta não pode ter hormônio, gente. Isso é uma questão complicada. Se a planta tiver hormônio, seu corpo não é estimulado. Não é não? Ela tem que fazer o seu corpo estimular o seu corpo. Então a amora é um estimulante glandular. Qualquer glândula, a amora estimula a essa glândula a produzir o seu hormônio. Inclusive para diabetes. Você bota 3 folhinhas de cada, 1 litro de chá assim, 1,5 litro.
Mistura, 3 folhas de cada. Amora, pata de vaca, jamelão, insulina. Vai tomando todo dia. Se você já toma insulina, tem que tomar mais cuidado, tem que ir fazendo. Se não, vai todo dia fazer dosagem. Depende de cada pessoa. Mas vai tomando um chazinho e vai observando. O diabético, pressão alta, pode controlar todo dia, né? É mais fácil. Erva de macaé. Macaé é para o intestino. Intestino é medo. Mesmo doença inflamatória, medo. Tudo que tem aqui, ó, eu estou passando. Ó, medo. Prisão de ventre, então, São Gonçalo, Niterói, não tem esse problema. Sabe por quê? Porque prisão de ventre, às vezes, é medo de não ter o dinheiro suficiente. Existe isso mesmo. Existe na metafísica isso. Medo de não ter dinheiro suficiente. E, às vezes, a prisão de ventre também Então, eu estou falando, é medo. Medo, olha só, eu tenho tanto medo, que eu retenho as coisas, para não perder. Não, diarreia também é medo. Porque deixa eu explicar uma coisa a vocês. Na metafísica, a causa da pressão alta e pressão baixa é a mesma. A causa do hiper e do hipotiroidismo é a mesma. A causa de uma diarreia, de uma prisão de ventre, é a mesma. Os opostos têm a mesma causa metafísica. O que muda é você que vai resolver. Você vai prender ou vai soltar o intestino? A sua pressão vai subir ou vai descer? Você que resolve. Mas a metafísica é a mesma. Quem tem pressão alta se sente pressionado pela vida. Olha que coisa interessante. Você pode dizer assim, mas a Casa Bahia me liga todo dia. Mas a Casa Bahia te cobra. Mas você se sente cobrado. Então, ninguém consegue... Gente, a gente é que sente cobrado. Ninguém cobra a gente. Se a Casa Bahia ligar, ai, meu amigo, o Brasil também deve. Se o senhor quiser vir buscar o guarda-roupa, o senhor pode vir, mas vai ter que desmontar aqui, hein? Brinca assim com eles, entendeu? E pronto, acabou. Mas só que a pessoa que se sente cobrada, tem pessoas que enfrentam o problema. Ela vai lá e enfrenta, aí a pressão aumenta. Mas eu enfrento o problema, Fernando, e minha pressão não é alta, mas você não se sente cobrada. É diferente. Eu primeiro tenho que me sentir cobrado, e depois eu vou escolher, eu vou enfrentar o problema ou eu vou fugir? Porque a pressão baixa, eu desmaio, fui. Aí eu fugi do problema. Percebeu? Os dois se sentem cobrados. Um foge e o outro enfrenta. O hipertireoidismo e o hipo é sobrecarga. Eu estou me sentindo muito sobrecarregado. E vocês podem observar, é a doença das mulheres. Dificilmente você vê um homem com problema de tireoide. Sabe por quê? Depois que a mulher sai de casa e ganha o mundo. Só que esqueceram de mandar o homem voltar para casa. Ela ganhou o mundo, mas continuou com tudo que era dela dentro de casa. É só você ver quem é que vai na reunião da escola, quem é que tem que faltar para levar o filho médico. Fala para o patrão que você faltou porque você levou o filho médico. Está despedido o homem. Né? Então a gente observa que é sobrecarga. É doença da maternidade. Nossa avó não sabe o que é tireoide. Não tinha sobrecarga naquela época. Entende como? Então a gente vê que a metafísica é a mesma. Eu é que eu vou dizer para onde eu vou. Tá bom? Acho que acabou meu tempo. Então, mas aí, se a gente for parar e ver, todas elas vão passar pelas emoções. Você parar e pensar, você vai. Agora, a gente tem que olhar a depressão com um olhar bem diferenciado. Por quê? Porque a depressão, ela tem que ser vista sob vários aspectos, inclusive espiritual. Que quando a OMS bota o conceito de saúde, ela botou espiritual. Tem espiritual hoje. Ou seja, aí que eu vou ter que interpretar o que é esse espiritual. Não é verdade? Então, a pessoa com depressão, como eu já vi, um menino de 17 anos, 2 anos fechado num quarto, não sai para nada, televisão, comida, banheiro, tudo no quarto lá na suíte, tudo. 2 anos fechado lá dentro. Essa depressão tem que ser tratada também de forma espiritual. Ali tem uma ajuda além do físico. Né? Tem alguém ali mexendo com a energia daquela criança. Porque esse processo de obsessão que se fala, que eu não gosto muito desse termo, mas uma professora de bioquímica disse, o primeiro elemento químico, olha só, o primeiro elemento químico que qualquer desencarnado que se aproxima de você, ele pega de você é o lítio.
É o primeiro elemento químico, é mais leve. Um professor de bioquímica me disse isso. É o primeiro elemento químico. Qualquer irmãozinho que chegar perto de você para poder fazer você crescer, né? Porque o obsessor não existe. O negócio de obsessor não existe, tá? Na verdade, é um espírito que está te chamando para novos valores. Ele está te chamando para você sintonizar uma energia maior. Você está sintonizada com ele? Então, não, eu quero que você cresça. O mal não existe. Não é? Então, ele não está ali para o seu mal. Ele está ali para o seu bem. Que a partir dali você vai ser uma pessoa diferente. Pode ter certeza. Né? Então, na verdade, a primeira coisa que se rouba é o lítio. Você vê que a depressão, muitos fazem reposição com lítio. Com lítio. Entendeu? Então, tem interferência além do físico. Não dá para ver só o físico. Tem que ver além do físico. Acho que acabou. Chá de alfavaca, você pode pegar umas 7 folhinhas assim, faz 1 litro de chá e toma como se fosse água. Faz o chá à noite, de manhã pode botar na geladeira e tomar. Não precisa ferver, não. Pega as folhas e joga lá dentro. Quando a folha é macia e cheirosa, como capim-limão, alfavaca, não precisa ferver, não. Só bota na água quente. Não uso muito cardamomo, não. Tá? Eu uso muito planta nativa, assim, dormideira, aquela que bate e fecha. Essas plantas nativas é que eu gosto de usar muito. Coisa que eu vou comprar, que é de outro país, eu quase não uso, não. Só uso as ervas que nascem aqui mais perto da gente. Tá bom? Dormideira é bom para as pessoas que passam pelo medo. Tanto que ela tem medo, né? Você encosta na dormideira, não é isso? A dormideira é para prisão de ventre. A dormideira, pega esse intestino aí, a dormideira é para prisão de ventre. Ela limpa o organismo de uma pessoa que foi viciada em drogas. Ela é para circulação, ela é para pressão alta. Gases, então, maravilha, dormideira. Dormideira, eu acho um monte. Todo dia eu fico olhando para ela, lá tem um monte na roça. Dormideira é mato. Pede pessoal na rua que vende erva que eles têm. Eu ficava admirado. Dorme, dormideira para acordar segunda-feira. Mas daqui a 3 horas ela estava acordada. Eu falei, que né, você nem espera segunda-feira não, que história é essa? Eu, quando criança, ficava falando isso para os outros. Pode. Milagre? Não existe milagre, existe merecimento. Troca a palavra milagre por merecimento. Acabou. O senhor teve um merecimento. É o que eu chamo de milagre. Né? Eu chamo de milagre merecimento. Aí parece uma coisa impossível. Não, nada impossível. Né? Para Deus tudo é possível. Eu distribuí um papelzinho aí dos cursos que a gente faz. Você quer perguntar? Tem aí o telefone nesse papel aí? Hã? Próstata? Próstata é fácil. Olha só, próstata, o mais importante para a próstata, que eu acho, é o banho de assento. Tem que sentar naquela bacia grande. Agora, a planta muito boa para o chá de próstata é cavalinha, sálvia e erva balieira. São 3 plantas poderosas para a próstata. Tem pessoas que usam outras coisas, não vamos, né? Estou dando 3 assim para você. Agora, o banho de assento tem que ser quente, tá? Tem que pensar na bacia bem quente. Quente e suportável, né? Sentar e ficar ali uns 40 minutos. E também, para ficar uma coisa mais gostosa, pode botar essas ervas numa garrafa de vinho, assim, suave. Deixa 1 semana. Depois toma um cálice 3 vezes por dia, uma garrafada. Isso para próstata é muito bom. PSA, gente. Olha, uma garrafada pode baixar um PSA. Você não tem nem ideia. Erva balieira. Se quiser botar cana do brejo também é bom, arnica, trançagem. Isso tudo no vinho para próstata. Você pode tomar umas 2 garrafadas e depois fazer dar o seu exame. O PSA diminui. É muito simples. Não tem mistério nenhum, não. Rinite é capim-limão. Capim-limão e perdoar. Aceitar, perdoar, aceitar, né? Não decepcionar. Não tem nada errado, tá tudo certo. Parte desse princípio, não tem nada errado, tá tudo certo. Se eu estou passando, é porque é importante eu passar por isso. Acabou, tá tudo certo, né? Gente, a gente ficaria aqui, Pratânia, te escutando a tarde toda, a noite toda, né? Mas, aí então nós temos que promover outros encontros com ele.